Olá a todos, estamos começando mais um módulo aqui do podcast da SMERGE, né? Agora falando um pouco sobre reabilitação cardiometabólica oncológica, né? Nossos convidados, Dr. Marco Aurélio, grande parceiro, Dr. Alexandre, grande parceiro, né? E, obviamente, o nosso presidente, Fábio Peralta. E eu quero começar com uma pegada nova dentro da reabilitação, né? A reabilitação é um tema que a gente sempre conversa, a gente sempre fala, né? E nos pacientes cardiológicos, né? E agora a gente tem visto nos nossos centros de reabilitação os pacientes oncológicos, né? O que a gente precisa ter, né, de avaliação pré-participação dentro dos nossos centros de reabilitação e, além disso, né, como que a gente reabilita esses pacientes, né, sabendo de toda a sua fragilidade e etc. Posso começar? Tá. Eu acho que relacionado a pacientes oncológicos realmente é algo mais novo para a gente, né? Mas já tem aí pelo menos acho que uns 5 anos que a gente tem atendido pacientes oncológicos na reabilitação de forma mais frequente. Eu acho que são dois grupos, eu divido sempre em dois grupos. Aqueles pacientes que já sofreram algum evento cardíaco decorrente do tratamento oncológico, que a gente sabe que os quimioterápicos, radioterápicos são cardiotóxicos, e aqueles pacientes que seriam o grupo ideal, que é o que a literatura tem mostrado mais para a gente, são aqueles pacientes que, quando têm o diagnóstico oncológico, eles já iniciam um acompanhamento com exercício supervisionado, de forma não só a melhorar a absorção do medicamento, diminuir efeitos colaterais, mas também como prevenir a cardiotoxicidade. E aí, nesse sentido, eu acho que o acompanhamento é um acompanhamento cardiológico, convencional. Acho que esses pacientes devem passar por uma avaliação cardiológica frequente e serem monitorados nas sessões de exercício, mas a literatura está vasta aí demonstrando os benefícios dos exercícios nesses pacientes. Né? Até se a gente pegar um pouquinho, né, a gente vai ver que é uma coisa muito recente. Né? Quer dizer, o primeiro trabalho grande sobre exercício em paciente cardio-oncológico, ele é de 1995, quer dizer, tem 30 anos do primeiro guideline falando sobre exercício e benefício do exercício em pacientes com câncer. Então, só por aí a gente vê que ainda tem muito que a gente aprender ainda com relação a isso. E isso até é uma preocupação hoje. Tanto é que esse ano mesmo, a Sociedade Europeia de Medicina do Exercício e do Esporte, ele fez um trabalho procurando tentar criar agora uma certa metodologia melhor em relação a qual seria o melhor tipo de treinamento para os pacientes oncológicos. Né? Então, assim, a gente sabe que fazer atividade aeróbica é bom, sabe que fazer exercício de força é bom. Hoje a gente recomenda ainda, pelo que a gente tem de trabalhos, que sejam sempre utilizados de maneira juntos, né? Quer dizer, num programa de atividade física na reabilitação, mas a gente não sabe ainda, em termos de quantidade de exercício, a gente não tem essas respostas, né? E isso é uma das grandes preocupações agora, é a gente tentar sistematizar isso melhor. E o Alexandre comentou, a gente tem que entender que o paciente oncológico, ele vai se beneficiar em todas as fases da doença, né? Ele já se beneficia antes de ter câncer, na verdade. Sim. Então, nem antes de ser um paciente oncológico, ele faz exercício, ele já melhora por si só, porque ele diminui a chance de ter determinados tipos de câncer. Se ele faz e vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, você pode usar numa fase inicial como uma pré-habilitação para que ele possa melhorar os resultados cirúrgicos dele, melhorando a capacidade funcional, tudo isso, pré-cirurgia. Depois, quando ele começa um tratamento adjuvante, vai ser interessante para a gente diminuir os riscos de cardiotoxicidade. E aí a gente vai ter que entender sempre qual é também a substância que ele usou, até para que a gente entenda até qual é o maior risco que esse paciente vai ter. Né? Se ele vai ter mais riscos de fazer arritmia, se ele tem mais riscos de fazer pressão alta, eventos tromboembólicos, hipotensão, doenças cardiomiocitárias. Cada um dos quimioterápicos vai ter uma particularidade em termos de maior probabilidade de efeitos colaterais. Isso vai ajudar a gente. Por isso que a monitorização, essa avaliação sempre contínua, como o Alexandre falou, ela é muito importante nesse aspecto. Então, acho que... E depois também, o paciente acabou de tratar, ele vai parar de fazer exercício por causa disso? Não, ele vai continuar. Mesmo aquele que não foi bem sucedido no tratamento. Porque ele também, mesmo que ele não consiga resolver o problema em si, ele vai ter não que consiga resolver o tratamento oncológico, né? Exatamente, porque ele vai precisar ter uma melhor qualidade de vida para enfrentar o que vem à frente. E assim, eu acho que assim, para
tentar aprofundar, né, mais esse tema, porque a gente sabe que cada câncer é um câncer, né, cada situação é uma situação, né? Como é que é lidar com isso, né? Assim, a gente tem muito câncer de mama, por exemplo, nas mulheres, mas a gente tem visto, o professor Caldas tem colocado muito lá nas nossas conversas, a gente tem visto muito câncer de próstata, né? E assim, isso dentro de um cenário de reabilitação. O que a gente pode fazer, né, ali em termos de exercício? O que a gente pode não fazer, né, dentro desse cenário? O que vocês acham? Eu acho que, em relação ao treinamento especificamente, eu acho que é uma coisa interessante realmente da gente comentar. Primeiro, voltando um pouquinho na questão do tratamento, do início do tratamento do paciente oncológico, aquele paciente que fez a pré-habilitação e começou o tratamento, alguns detalhes são importantes. Assim, é um pouco óbvio, mas é sempre bom a gente destacar. Assim, aquele paciente ele não vai conseguir fazer uma sessão de treino após fazer uma sessão de quimioterapia. Provavelmente nem no dia seguinte, provavelmente nem 2 dias depois. Então, o que eu geralmente recomendo? Isso é um detalhe interessante. Que aquele paciente faça no dia anterior da sessão de quimio, ou até mesmo no mesmo dia, mas só em outro turno. Tipo assim, vai fazer o exercício de manhã, à tarde ele vai para a sessão de quimioterapia dele. Isso melhora muito, ajuda bastante o paciente. Em relação aos detalhes, o paciente, as mulheres que tiveram câncer de mama, tiveram retirada total ou parcial da mama, apresentaram linfedema, então a gente evitar de medir a pressão naquele braço, o paciente com CA de próstata, ou que está em acompanhamento, ou que já fez, a gente toma alguns cuidados em relação à bicicleta, que pode atrapalhar um pouco, pode incomodar, principalmente se o paciente ainda não fez a prostatectomia total e está acompanhando com PSA, então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Não sei se Marco tem mais alguma coisa aí em detalhe em relação ao treinamento. Não, eu concordo, né? Às vezes tem até a preocupação, por exemplo, paciente ostomizado, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, até não só pelo cuidado em si, da ostomia que ele tenha, mas também porque às vezes ele se sente um pouco desconfortável em determinadas situações. Então é importante que a gente tenha sempre alguns cuidados com relação a isso, né? A gente tem o paciente com câncer de pulmão, né? A gente tem que ter um cuidado também com esse paciente, às vezes, porque ele pode começar a ser tratado como um paciente pneumopata realmente, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter os cuidados que a gente tem com o paciente pneumopata, com o paciente que tem DPOC, com o paciente asmático, né? Então, são peculiaridades que a gente tem que ter, né? Em relação, às vezes, a pacientes que tiveram amputações, alguma coisa assim, adaptar os exercícios de acordo com as limitações que ele tenha, né? Os cuidados em relação aos primeiros dias pós-quimioterapia, porque ele fica mais vulnerável do ponto de vista imunológico, então é bom a gente ter sempre, às vezes, um cuidado. Alguns pacientes, logo depois que fazem o tratamento, eu mantenho eles, às vezes, até quando o ambiente está mais cheio, uma máscarazinha, ele se sente mais confortável, ele fica mais, também, ele se sente mais seguro em fazer. Eu tenho uma paciente hoje que trabalha sempre com máscara, e depois que ela passa aquele período da quimioterapia, ela volta a treinar normalmente. Mas são alguns cuidados, assim, que são particulares de acordo com o tipo de câncer, né, que ele apresenta. Um detalhe interessante também, muitos desses pacientes com metástase óssea, risco de fratura, né, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Então, embora a gente saiba que o impacto possa ser importante para melhorar a densidade mineral óssea, a gente também sabe que um risco de fratura também é incipiente ali, então a gente tem que tomar certos cuidados. Então, mais uma vez, né, o que tem ganhado muita força na literatura, a musculação é uma ferramenta fundamental nesse sentido, né, que com a musculação a gente consegue melhorar a densidade mineral óssea, consegue melhorar o músculo em si, com um risco menor de fratura ali em relação aos impactos. Embora também, se você pegar uma carga muito pesada, também tem o risco de fazer uma fratura com a musculação, né? Mas acho que é um pouco mais seguro. E aumentando força, ele aumenta equilíbrio, que é mais uma coisa que é importante nesse grupo de pacientes, no geral, mas nesse grupo de pacientes também, porque você também evita risco de queda. Tudo isso. Para tirar da fragilidade, né? Tem muita coisa sendo sistematizada agora, né? E aí eu recomendo o pessoal pesquisar um pouquinho sobre survivorship, né, que é o programa que tem em pacientes pós-tratamento oncológico e que entram vários círculos concêntricos de abordagem em que o exercício é um deles fundamentais, assim. Mas, aproveitando os desafios que vocês colocaram, eu vou colocar 2 situações aqui. A gente sabe dos desafios de reabilitar. Reabilitação
originalmente a gente fala de reabilitação cardíaca, né? Que ainda chegou a constar na tabela do TUS lá, é a reabilitação cardíaca. Mas a gente sabe que a reabilitação ela não se resume a isso. Tem reabilitação cardiopulmonar metabólica e hoje a gente acabou de falar da reabilitação cardiopulmonar metabólica e oncológica. Mas na minha vivência, eu sempre tive muita dificuldade, acho que um grande desafio sempre foi paciente pneumopata, reabilitação pulmonar. Como é que tem sido para vocês? Como é que vocês recebem paciente? Bom, o Marco falou de dar oxigênio suplementar e tal, mas eu vejo uma intolerância muito grande, não em pacientes oncológicos que vão usar rotineiramente, mas paciente que já tem doença parenquimatosa e limitação ventilatória mesmo. Eu vejo, paciente pneumopata, eu acho que é um desafio muito grande, realmente, né? E muitas vezes eles são pacientes até difíceis de você até avaliá-lo do ponto de vista funcional pré-treinamento, né? Muitas vezes eu começo ele sem fazer nenhuma avaliação, porque ele não tem condições nem periféricas, nem centrais de fazer o exercício, um teste de esforço, seja ele um teste cardiopulmonar ou uma coisa desse tipo. Então, muitas vezes a gente começa até melhorando algumas valências dele do ponto de vista de força, tudo isso. E eu particularmente, a gente vê nos guidelines quando você fala em treinamento de paciente pneumopata, né, DPOC principalmente, o treinamento de força ele é muito importante. Né? Então, o treinamento de força para ele é fundamental para que ele ganhe mais facilidade periférica para poupar aquele pulmão e, consequentemente, aquela limitação pulmonar que ele tenha não seja tão incrementada na hora que ele vai fazer uma atividade. Né? Então, assim, eu acho que esse paciente ele deve ser treinado inicialmente melhorando a parte periférica, acrescentando gradualmente a parte aeróbica desse paciente. Né? E o oxigênio eu acho interessante, por exemplo, por quê? Porque às vezes são pacientes que desaturam com muita facilidade. Sim. Então, e às vezes já chegam com uma saturação baixa. Então, o que eu acho o oxigênio interessante? Porque às vezes permite que ele mantenha um nível de saturação razoável por um tempo mais longo e aumenta a tolerância dele ao aeróbico. Então, isso aí ajuda que ele vá melhorando. Ele vai fazer exercício em casa sem oxigênio? Não. Mas à medida que ele está ganhando condicionamento com oxigênio lá, quando ele tirar, ele vai ganhando algum lastro para poder fazer mesmo sem oxigênio. E alguns pacientes até depois a gente já consegue ir tirando aos poucos à medida que ele vai ganhando esse condicionamento. Agora, é lógico, né? Existem aqueles pacientes pneumopatas muito graves mesmo que vão fazer todo o seu treinamento com oxigênio. Então, vai depender muito do tipo, né? Os pacientes com fibrose pulmonar, eles são pacientes extremamente complicados, né? Que fazem infecção, fazem pioras, né? Do quadro com muita facilidade. São pacientes que a gente tem que ir adotando o dia a dia dele, progredindo um pouco, sabendo que de vez em quando vai ter que regredir, porque ele vai internar, porque ele vai ter algum processo infeccioso que vai fazer com que ele fique fora um tempo e que vai depauperá-lo de novo, mas ele tem um treinamento que a gente tem que fazer para que ele melhore essas condições dele. O Alexandre, Marco acabou de colocar aqui a questão de um déficit central, né, em que a margem de ganho está na periferia. Vou te trazer um desafio contrário, né? A doença arterial periférica, né? Normalmente arterial obstrutiva periférica, que também é um desafio do paciente, né? Como é que você tem levado? A gente vê, às vezes, uma intolerância muito grande, tanto no teste funcional quanto nas sessões. Tá. Então, eu vou juntar as duas coisas. Por favor. Eu vou fazer um comentário em relação ao pneumopata, Claro. que algumas estratégias que eu utilizo são interessantes. É claro que, né, um aprendizado muito grande que o Matheus também está tendo lá com o professor Caldas, a gente vem aí já há 25 anos já trabalhando com isso. O uso do concentrador ajuda muito o paciente de satura, mas eu tenho utilizado muito a estratégia de prescrever para casa, eu treino o paciente na clínica e prescrevo para casa treinamento da musculatura inspiratória. Ajuda muito, ajuda muito. Quem pode, quem consegue comprar o aparelho, consegue fazer em casa, tem ajudado bastante os pacientes. Não só os pacientes cardiopatas, mas os pacientes pneumopatas também. E aí eu vou juntar em relação ao treinamento, tanto a questão da doença periférica, quanto do pneumopata, que a gente também tem uma ferramenta muito interessante que é o treinamento intervalado. E assim, a gente vê a literatura falar sobre treinamento intervalado, a gente vê as pessoas em academia falarem sobre treinamento intervalado, mas o treinamento intervalado não é só isso que as pessoas
acham que é um treinamento de alta intensidade, chamado de HIIT, né? A gente usa muito na reabilitação, ou na medicina do exercício, como eu prefiro chamar, o treinamento intervalado no sentido de faz e para, faz e para. Então, assim, aquele paciente pneumopata que começa a fazer o exercício de satura, para, descansa um pouco, deixa voltar a saturação, volta a caminhar de novo no treinamento aeróbico. Para mim, o treinamento aeróbico, a literatura também suporta isso, é uma das melhores fisioterapias respiratórias que existe. Então, tem que realmente insistir no treinamento aeróbico. Para a doença periférica, a mesma coisa. Aquele paciente, quantos pacientes eu já atendi que chegaram na clínica inicialmente por conta de uma doença periférica, às vezes faziam um teste pré-participação, que era um teste muito ruim, porque o paciente parava por causa da periferia, da claudicação. A gente começava a treinar nesse sentido, tipo assim, começa a treinar, doeu, força um pouquinho na medida que você aguenta e para. Parou de doer, volta a caminhar novamente. Aí esse paciente começa a ganhar em volume de treinamento, em intensidade de treinamento. O que acontece? Ele começa a aparecer a doença coronariana dele que estava escondida por conta da periferia. Então, assim, o treinamento intervalado, uma ferramenta que já vem, a gente acha que isso é algo novo, mas a medicina do exercício, ela copia muito a medicina do esporte, o treinamento esportivo, né? E isso em treinamento esportivo é muito antigo para ganho de performance, mas isso funciona muito bem para o paciente também que tem uma condição aeróbica muito baixa. Então, assim, você utilizar o treinamento intervalado, tanto para o paciente doença coronariana, paciente doença arterial periférica, para o pneumopata, é uma excelente ferramenta. Eu acho que são grandes desafios, né? A reabilitação tem tido um espaço gigante por conta desses desafios. E um dos desafios aqui, né, e já mudando um pouco de cenário, é a questão do transplante, né? O paciente transplantado cardíaco, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto de receber mais, né, nas nossas clínicas, nos nossos centros, esses pacientes, porque a tecnologia está melhorando, né, a cirurgia melhorou, a elegibilidade do paciente também está melhor, né? A gente, inclusive, está fazendo um pré-transplante, né, uma reabilitação pré-transplante, já fizemos há algum tempo atrás. E aí eu queria entender de vocês quais são os desafios, né, no transplante cardíaco, dentro da sala de reabilitação, porque é uma coisa importante. Nós, do Rio de Janeiro, somos os que estamos dentro da sala de reabilitação, né? O médico deve estar dentro da sala de reabilitação. E isso é um diferencial em nível Brasil, né? E a gente acompanha esses pacientes dentro da sala. E eu queria entender, né, vocês que têm grande experiência, como é que é isso? Eu, na verdade, tenho pouca experiência com paciente transplantado. Acho que talvez Marco tenha até mais experiência. Mas a gente sabe dos desafios. O paciente ele tem um sistema nervoso autônomo que já não funciona ali de forma adequada, principalmente na área central ali do coração. Então, ele tem um maior risco de fazer hipotensão, é um paciente muito suscetível. E a gente tem que tomar alguns cuidados a mais com esses pacientes ali na sala de reabilitação. Felizmente, eu tenho mais experiência com o paciente que está na fila do transplante. Sim. Em tirar o paciente da fila do transplante, que é impressionante como o paciente na fila do transplante ele começa a treinar, muitas das vezes ele sai daquele VO2 ali que colocaria ele na frente da fila do transplante e passa a ficar com um VO2 intermediário que permite com que ele aguarde um pouco mais, porque a gente sabe que não é fácil você ter um doador hoje em dia, né? Então, a minha experiência, felizmente, ela tem sido muito boa com esses pacientes que estão na fila de transplante. Felizmente, cada vez mais esses pacientes têm vindo para a gente. Mesmo de serviços, pacientes que são atendidos têm plano de saúde e são atendidos em serviço público, o Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, e tem mandado pacientes para a gente fazer justamente essa pré-habilitação aí visando o transplante, mas muitas vezes a gente consegue adiar esse transplante. Então eu vou pegar um gancho para você continuar nessa e depois passar para o Marco,
que é o seguinte, quando você está ali no pré, né, a gente sabe que esse paciente é um paciente de insuficiência cardíaca grave, né, como é que você faz a estratégia de treinamento para ele, para que ele possa sair, né, e depois o Marco fala aí como que é a experiência dele. Tem um detalhe na sala de reabilitação que eu acho que muitas vezes passa despercebido ou não é tão acompanhado de perto, que é o peso. É uma informação simples, acessível e que se você controlar o peso do paciente com insuficiência cardíaca, aquele paciente que chegou na sala para treinar, se ele tiver com peso aumentado, já toma cuidado, entendeu? Então, assim, os serviços de reabilitação cardíaca, de medicina do exercício que a gente trabalha, que a gente aprendeu a trabalhar, do jeito que a gente faz, o paciente, quando ele chega, ele pesa, ele mede a pressão, ele vê a frequência cardíaca, a saturação, eletrocardiograma. Então, o paciente grave, a gente tem que perceber antes da sessão se ele está apto a realizar aquela sessão de forma mais intensa, menos intensa, ou não está apto para treinar. E esse paciente com insuficiência cardíaca grave é um paciente que você tem que estar sempre de olho. Então, chegou, o médico tem que estar do lado do paciente, o técnico de enfermagem, o profissional de educação física tem que estar sempre atento a sinais que podem estar fazendo com que aquele paciente naquele dia esteja mais cansado, o peso está um pouco maior, ou ele está fazendo um pouco mais de arritmia, ou ele está muito beta-bloqueado, ou ele não tomou medicamento, ou a pressão está um pouco mais baixa. Em relação à pressão arterial, uma estratégia que a gente usa muito com esses pacientes, geralmente esses pacientes têm uma pressão muito baixa. Qual o exercício que mais baixa a pressão na maioria das pessoas, que mais vai levar a uma queda de pressão quando você termina? O exercício de esteira, caminhar, por exemplo. Até mesmo pelo ortostatismo, ele tende a gerar uma queda de pressão pós-esforço maior do que a musculação, maior do que a bicicleta. É claro que depende da pessoa, depende da intensidade, do volume, do que vai fazer de exercício. Então, nos pacientes com pressão baixa, os pacientes com insuficiência cardíaca mais grave, eu sempre deixo para fazer a parte aeróbica no final da sessão de treinamento. Por quê? O paciente, quando ele começa pelos exercícios de força, pelos exercícios localizados, você já sente como que ele está naquele dia. Então, se ele está conseguindo fazer, se está animado, se está bem, está conseguindo desenvolver os exercícios localizados bem, mede a pressão dele de novo, a pressão está ok, se manteve, leva ele para a esteira, ou primeiro leva para a bicicleta, que é um exercício aeróbico mais seguro do que a esteira, e vai acompanhando. Então, a nossa grande vantagem da medicina do exercício é o exercício com acompanhamento médico, e a gente vai no dia a dia fazendo as medidas, fazendo as avaliações, testando aquele paciente, dosando o exercício na medida ideal naquele dia. Eu acho que o Alexandre falou muito bem, eu acho que ele abordou muito bem. A questão do peso ela é fundamental, realmente, né? Eu acho que é um dos principais marcadores. E o que eu acho que é interessante é que a reabilitação ela tem uma função muito importante nesse aspecto, porque ela vê aquele paciente grave 2, 3 vezes por semana. Né? Esse paciente que vai no médico a cada 3 meses, a cada 2 meses, enfim, ele é visto 3 vezes por semana numa reabilitação. Então, ele já começou a apresentar sinais pequenos de descompensação, aquilo já liga um alerta para você, às vezes, até entrar em contato com o médico assistente, já, olha, tá ganhando peso. Eu tive há pouquinho tempo agora um paciente que ganhou 3 quilos em 7 dias. Exatamente, em 7 dias ele ganhou 3,5 kg, 4 quilos. Eu falei, não tem jeito. Aí falei para ele, olha, procura seu médico, não sei o quê, eu acho que o senhor vai ter que ter, procura emergência do seu hospital. Aí ele foi lá, e realmente ficou internado. Pô, ainda bem que o senhor me avisou. Pô, perdi líquido aberto, perdi 5 quilos só em líquido. Eu falei, bom. Então, acho que isso aí é um detalhe fundamental mesmo. Acho que o paciente transplantado em si, ele não tem assim uma grande dificuldade em termos de lidar. Na minha opinião, não é um paciente tão difícil. Ele vai ficando cada vez mais tranquilo, né? Eu acho que o início é mais complicado. Depois ele vai criando adaptações também que vão facilitando o treinamento dele, né? E a gente tem um terceiro, que aí eu tive a oportunidade de ver, não foram muitos casos, mas eu tive a oportunidade de ver, assim, que foram os pacientes que colocaram aqueles devices de suporte de função ventricular esquerda, né? O HeartMate, o Heartwear. Eu tenho uma paciente conosco que está há 8 anos treinando com a gente, né? Tá muito bem. Tive um outro que, infelizmente, quando estava indo bem também, mas era muito jovem, decidiram, optaram pelo transplante, ele
transplantou e teve uma complicação no pós-transplante, acabou vindo a falecer, e um que morreu de Covid. Depois também ficou um tempo longo, transplantou, ficou muito bem depois do transplante e morreu de Covid. Essas são situações que acontecem, mas esses pacientes, né, hoje a gente tem um e treinando com a gente ainda, também são pacientes. Esses pacientes requerem um cuidado também bastante grande, né? Porque tudo é feito através daquela máquina. Né? Toda a circulação é feita. Então, tem algumas características, né? A gente vai ver a pressão dele pelo Doppler, a gente não consegue medir a pressão dele normalmente, então a gente vai ter que ver, tem que ter cuidado, as pressões acima de 85, 90 impossibilitam ele de fazer. São pacientes que têm uma perda às vezes, de efetividade do aparelho à medida que desidrata, então são pacientes que têm sempre bem hidratados durante o treinamento. Os parâmetros são dados pelo equipamento. Os parâmetros são dados pelo aparelho e a gente faz a coleta antes, depois do exercício e no final. Tem uma coisa curiosa, porque o transplantado ele meio que perde parâmetro, vira muito mais uma escala de esforço percebido. Exatamente. E você vê melhor realmente. Mas o dispositivo eu não tive oportunidade de trabalhar no transplantado já. Não, e aí os parâmetros você já tem ali na mão. Já tem. Então ele vai te dar todos os parâmetros, né? Então você vai ver lá, tem uma série de dados que ele vai te dar. São pacientes, aquele fio ele passa de subcutâneo, então a gente tem que ter muito cuidado com fratura daquilo ali, porque aquilo ali é muito dependente. Então eu sempre falava, olha, nem pensar para ela fazer, por exemplo, leg press. Uma coisa que faça qualquer coisa abdominal para ela é muito perigoso. Pode fazer uma fratura, pode criar algum problema. Então, assim, alguns cuidados específicos que a gente tem que ter. E aí entra numa coisa que o Alexandre falou, né, do treinamento, né? Eu também tenho por hábito passar bicicleta para esses pacientes de ciência cardíaca, tudo isso. E outra coisa também são os exercícios, às vezes, em decúbito, né? Exercícios, às vezes, que muito com uma dose de estática muito grande, que são coisas que também podem causar um aumento de pressão diastólica ali, que dificulta esse esvaziamento cardíaco, que já é precário. Né? Abdominal, exercício, às vezes, bota o abdominal com a bola nas pernas e vai fazer. Não pode, aquilo ali só cria mais problemas, né? E existem reabilitações, eu não sei se existe alguma reabilitação aqui no Rio que tenha especificamente natação ou hidroginástica, alguma coisa assim, eu realmente não sei, mas onde eu trabalho não tem. Mas, assim, uma coisa que é importante, né? O paciente de ciência cardíaca, né? Todo mundo acha que depois de uma certa idade, hidroginástica está liberada para todo mundo. Sim. Paciente com insuficiência cardíaca submerso, esquece, não pode. Você tem um retorno, né? Pressão hidrostática aumenta o retorno venoso, ele pode descompensar ali dentro. Você aumenta a pré-carga. Exatamente, aumenta a pré-carga, né? Então, natação é outra coisa que a gente também vai evitar, né? Você, além de aumentar toda a necessidade de aumento de frequência cardíaca, tudo isso vai estar no horizontal, também facilitando o retorno venoso. Então, você aumenta a pré-carga, necessita de mais pós-carga, então você tem uma série de variações aí que você tem que ter cuidado. Né? Então, assim, eu acho que é um paciente... acabou que a gente pouco falou do transplantado, porque o transplantado de todos eu acho que é o mais tranquilo. Né? É o mais tranquilo. Eu acho que o grande mote dessa discussão do transplante é você tentar evitar que ele precise chegar ao transplante ou prorrogar o tempo desse paciente. E essas tecnologias mais novas, que elas são pouco disponíveis, né, a gente tentar se acostumar. Eu lembro que quando a paciente chegou para mim, eu falei, cara, antes de eu receber, eu preciso saber como é que funciona, nem sei como é que funciona isso. Pois é. A gente teve uma Leu o manual. Aí teve uma aula com o colega que fez a cirurgia, com a colega que fez o acompanhamento pós dela. Aí a gente foi entender, e aí foi aquela história, né? Você vai aprendendo com o já tive andando. Paciente com CDI que fui fazer o teste, mas eu chamei no teste, chamei o técnico e o arritmologista quis ver também, junto com o técnico. Que era uma coisa, foi o primeiro CDI subcutâneo, acho que era o, sei lá, o 6º no Brasil que tinham colocado. Mas aí vem o cara técnico, o cara vem com a mala, mostrou o manual pra gente, esse negócio todo. Mas é importante. Assim, pra gente, a gente tem que saber como funciona, né? Vocês percebem, assim, ok, a gente foi lá pros extremos, assim, uma coisa mais de dia a dia. Vocês percebem particularidades em reabilitação cardiopulmonar, metabólica e oncológica para mulheres? Tem alguma particularidade, você percebe, assim, uma diferença maior? Assim, sinceramente, assim, eu tendo no salão de exercício ali, isso pode parecer um pouco generalista ali, mas assim, eu tendo a atender todos da mesma forma. Assim, claro que dosando um pouco mais, um pouco menos a questão
do exercício, dependendo da patologia do paciente, mas distinção de gênero em relação a alguns exercícios específicos, dependendo da patologia da mulher ou não. Assim, a gente falou a questão do linfedema, às vezes a mulher tem uma questão mais estética que também pode ganhar, uma questão ali de particularidade, dependendo de algum exercício que ela não queira se expor, às vezes a mulher não quer correr na esteira. Então, assim, algumas particularidades sutis. Eu não sei se o Marco tem alguma coisa mais específica em relação a isso. Claro que a questão hormonal, né? A questão de variação de humor, isso tudo a gente leva em conta, mas acho que a gente já está acostumado com isso no dia a dia, não só na reabilitação. Mas eu acho que tem a questão do assoalho pélvico, né? Que é aquela fisioterapia, né? Nesse ponto. Uma fisioterapia mais específica para o assoalho pélvico da mulher. Mas assim, até isso a gente tem usado em homem também. Exatamente, exatamente. Então, assim, é específico. Eu acho que algumas queixas podem ser particulares da mulher, mas a gente acaba fazendo esse treinamento para o paciente idoso também, treinamento do assoalho pélvico. E, mais uma vez, acaba que a gente utiliza mais para mulheres, mas também utiliza para os homens. Não, eu tinha achado até que essa pergunta do Peralta era meio para falar sobre isso. Eu acho que realmente é uma coisa que acaba sendo mais, não que o homem não tenha, o Alexandre é perfeito nesse aspecto, mas acaba sendo mais prevalente, ou pelo menos chama mais atenção nas mulheres do que nos homens, né? E talvez incomode mais as mulheres do que os homens. Mais precoce também. Exatamente, mais precoce. Né? Então, acho que isso aí acaba gerando essa... Eu acho que isso hoje é uma preocupação que a gente deve ter, né? Quando o paciente te fala, porque às vezes até nem te fala, né? Mas é uma coisa... porque constrange às vezes. Exatamente. Eu tenho pacientes idosos, às vezes, que a gente já sabe que tem alguma dificuldade, tudo isso, né? Pacientes nonagenários, por exemplo. Aí você chega... Acabou de fazer bicicleta, quer dar um pulinho no banheiro, você quer evitar o constrangimento, às vezes, porque já aconteceu, né? E assim, cria um constrangimento da própria pessoa, né? Tudo isso, por mais que as pessoas até sejam... Geralmente há uma certa integração entre os pacientes, mas sempre gera algum grau de constrangimento pessoal. Então a gente chega, já fala, às vezes já vem com um acompanhante, seja familiar ou um acompanhante, enfim, e aí a gente já fala, ó, leva ela lá, depois ela volta aqui, faz... Então é muito mais tranquilo da gente conseguir administrar isso. Eu acho que essa é a maior peculiaridade hoje que a gente tem no treinamento. Até porque, até mesmo em relação a essa variação hormonal, tudo isso, né? Quer dizer, geralmente a população da reabilitação, via de regra, é uma população que já pós-menopausa, já está no climatério. Então aquelas variabilidades de ciclo menstrual, isso elas já não são mais tão frequentes da gente enfrentar na reabilitação. Tem, claro que tem, mas não são tão frequentes. Então, eu acho que hoje o maior desafio talvez seja esse controle do assoalho pélvico mesmo. Eu acho que a gente falou de vários temas aqui, né? E a reabilitação é tão importante, né? Tão fundamental, né? A gente ainda tem poucos centros de reabilitação para o número de pacientes que a gente tem. E pela gravidade, né, que tem se apresentado. E pelo grau de recomendação das diretrizes que a gente tem, a gente está muito abaixo do que... Mundiais. E aí a gente quer entender, né, de vocês, né, que nós que vivemos isso, né, como é que é essa visão da ANS em relação a isso? E o que a gente precisa fazer, né? Porque isso é uma coisa que às vezes é um impeditivo para os centros de reabilitação. Uma visão mais estrutural, né? De como que os serviços se mantêm, se a gente tem uma desvalorização até para você tabelar aquilo, ter um valor de sessão que seja, porque às vezes fica igualado à fisioterapia, com todo respeito à fisioterapia, mas envolve uma complexidade muito maior, um custo muito maior, e não tem uma remuneração adequada, a ANS não regula isso devidamente. Como é que vocês veem na vivência de vocês essa questão estrutural? E a gente vê que está tão longe do ideal, né? O real não dá para ser igual, mas podia se aproximar mais do ideal, né? Eu tenho uma grande experiência com isso. Eu trabalho com plano de saúde já há bastante tempo. Eu acho que o Rio de Janeiro especificamente, Niterói também, eu acho que muito por conta dos nossos professores aí, mais uma vez o professor Caldas em Niterói, Cláudio Gil no Rio. Então, o Rio de Janeiro, eu arrisco dizer, não sei como é que está São Paulo, mas talvez seja a maior concentração de serviços de reabilitação cardíaca do Brasil, proporcionalmente.
E isso também é acompanhado pelas operadoras de saúde que acabam sendo, de uma certa forma, forçadas a pagar. Para quem não sabe, as operadoras de saúde elas são obrigadas a pagar o serviço de reabilitação cardíaca. A questão é o valor, né? Então, infelizmente, a gente esbarra numa questão que é assim, mas, poxa, eu lembro até hoje, há 25 anos atrás, quando eu estava começando com isso, eu falava assim, gente, como que o plano de saúde não paga reabilitação cardíaca? Porque o paciente interna menos, Você diminui a sinistralidade, ele vai né? usar menos o plano de saúde, ele vai viver mais tempo pagando o plano de saúde, mais feliz, dando menos trabalho. Então, assim, é bom para todo mundo. Não dá para entender. E aí eu disparei e-mail para uma série de operadoras, ninguém respondia, tal. Acabou que isso começou um pouquinho, as operadoras começaram, tamanho as evidências que apareceram na literatura, começaram a investir um pouco em prevenção, né? Inicialmente a prevenção secundária do paciente mais grave, de forma incipiente ainda a questão da prevenção primária. Com isso, a gente começou a montar, eu participei, eu montei um centro de reabilitação cardíaca para a antiga Unimed Rio, aqui em Botafogo, com o professor Caldas, professor Serafim. A gente levou ali durante muito tempo, atendeu muitos pacientes nesse sentido, no sentido de prevenir que os pacientes tivessem maiores intercorrências. Mas, hoje em dia, o que a gente escuta das operadoras de saúde é que existe um turnover muito grande. Então, assim, eles falam para você assim, por que eu vou investir na prevenção de um paciente? E eles dizem, um erro, uma prevenção a médio e longo prazo de um paciente, se amanhã ele pode estar numa outra operadora. Aí eu digo para eles, a prevenção não é a médio e longo prazo. A prevenção é a curtíssimo prazo. Porque aquele paciente de insuficiência cardíaca que chegou com peso maior na nossa sala, você ligou para o médico assistente, o médico assistente aumentou o diurético, ele evitou uma internação, talvez naquela semana, que paga um mês de reabilitação para 100 pacientes. Então, assim, não dá nem para fazer conta. Eu acho, na minha visão, os planos têm começado a pagar um pouco mais. A gente tem tentado fazer algumas negociações mais favoráveis para os prestadores de serviço. À medida que você vai tendo um volume maior de pessoas usando o serviço, aquela pressão sobre as operadoras, inclusive sobre a ANS, também vai aumentando, entendeu? Então, a gente está tendo uma tendência, eu acho, que aumentar um pouco, ou pelo menos melhorar um pouco a negociação com as operadoras de saúde para poder atender um público cada vez maior dentro da reabilitação cardíaca. Eu estou falando dos pacientes de operadoras de saúde, né? Lembrando que, né, sempre o plano de saúde, a reabilitação cardíaca é um serviço médico, então se o paciente ele paga imposto de renda, ele pode descontar do imposto de renda também, então ele é obrigado a ter reembolso das operadoras de saúde, mesmo que não seja um reembolso satisfatório. Eu acho que a passos lentos a gente está evoluindo e eu acho que tem aumentado bastante o volume de atendimento de pacientes com plano de saúde, de pacientes de planos de saúde que são credenciados com clínicas de reabilitação. Agora, a gente precisa também ter uma certa união, né? Porque a gente quer fazer o negócio direito. Quem é a gente que faz direito? A gente sabe que não dá para fazer, por exemplo, o Código da Reabilitação em operadoras de saúde, ele paga R$13 uma sessão de reabilitação cardíaca, exercício supervisionado de 8 a 12 semanas. É impossível fazer, não dá para a gente fazer. Eles sabem que não dá para a gente fazer, entendeu? Então, não dá para fazer, não dá para fazer. Vamos bolar uma estratégia para fazer. Então, essas estratégias que a gente tem tentado desenvolver para tentar que fique razoável para todos e principalmente beneficiar o paciente, né? Eu acho que o Alexandre já falou tudo assim, mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta é o fato de você não ter uma unanimidade em relação às regras de reabilitação cardíaca no Brasil, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, muito acertadamente, não é puxando a brasa para o Rio de Janeiro, porque nós somos aqui do Rio, mas porque realmente é verdade, nós aqui, muito acertadamente,
colocamos que a presença do médico dentro de um programa de reabilitação cardíaca supervisionado é fator importante, sine qua non, para que você tenha um funcionamento dessa reabilitação, né? Quando você não consegue ter essa unanimidade, é muito complicado, porque a gente está falando de uma agência nacional de saúde. Aí São Paulo, por exemplo, acha que não é imprescindível a presença do médico. Eu me debato muito com isso, porque eu trabalho para uma operadora que debate muito isso. Mas em São Paulo é diferente. Por que aí tem? Eu falei, porque é uma norma daqui do Rio de Janeiro, né? A gente conseguiu fazer isso. E brigamos para conseguir ter isso, né? Há alguns anos atrás, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que também dificulta, né? E é claro, né, quando você coloca o médico no processo, é claro que isso encarece, mas também vai fazer com que a gente consiga fazer uma previsão muito maior desses problemas que muitas vezes não são vistos porque não é da função daqueles outros profissionais de saúde. Não está na formação. Não está na formação deles, entendeu? Não é uma questão de um problema. Tem países que eles prescindem da figura do médico ali, que ele fica um médico alcançável, mas a formação dos profissionais de saúde é outra. Né? Então, mas em matéria de Brasil, infelizmente, eu acho que a gente ainda tem que ter bastante cuidado. E acho que a gente precisa também aumentar um pouco mais, as pessoas começarem a entender mais que existe uma especialidade chamada medicina do exercício do esporte. Exato, né? Tem muita gente hoje que pensa assim, mas isso é a cardiologia do esporte. Eu falei, não. Eu fiz uma especialidade médica, eu fiz cardiologia e fiz medicina do exercício do esporte. Eu nem sabia que existia. Eu falei, então, e ela é muito antiga. Muito. Ela é muito antiga, ela tem mais de 60 anos. Exatamente, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes não sabem. E aí, como não sabem, fica muito difícil, né? Maravilha, gente. Muito obrigado. Dá para conversar sobre isso aqui o dia inteiro. Até pela vasta experiência de vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcão. Matheus. Isso aí. Nos vemos no próximo. Tá bom. Tchau.